O cinema foi inventado em 1895, na França, com os irmãos Louis e Auguste Lumière. Originalmente, o cinema era mostrado em barracas ao público das feiras e só mais tarde foi mostrado em salas reservadas. O aparelho desenvolvido pelos irmãos Lumière era limitado, apenas projetava sobre uma tela branca gigante as imagens. William Dickson, chefe da Edison Laboratories, inventou uma tira de celulóide que continha uma sequência de imagens, as quais seriam a base para a projeção de imagens em movimento. Em 1891, pôde-se perceber a aplicação do conceito físico de eletricidade na projeção de imagens cinematográficas, com o físico Thomas Edison, que também criou a lâmpada elétrica e o fonoscópio. Nesse caso, ele criou o cinetoscópio, que era uma caixa movida a eletricidade, mas com funções limitadas. O cinetoscópio não era projetado numa tela, mas no interior de uma máquina, e o filme só poderia ser visto por um espectador de cada vez. Esse aparelho usava a película criada por Dickson. Podemos dizer que os estudos de Edison sobre eletricidade foram a base para o cinema, porque além do cinetoscópio, ele inventou o fonógrafo, que relacionava os conceitos de sonda ondulatória para gravar e reproduzir os sons por meio de um cilindro. Logo, Thomas Edison conseguiu relacionar a eletricidade e a ondulatória, aplicando no cinema e sendo importante para outras mídias conhecidas atualmente. Desse modo, a eletricidade certamente modificou as percepções da época. Os aparelhos de reprodução visual de imagens entraram na corrente de industrialização massiva, no momento em que usados para gerar lucro e expandir mercados. O cinema é um grande exemplo, pois até hoje gera grande capital. A eletricidade é um elemento essencial para o cinema, já que os aparelhos usados nesse setor usam a mesma para fins como projeção, iluminação e outras coisas. No cinema moderno, o trabalho de eletricistas em sets de filmagens é essencial, uma vez que os mesmos são responsáveis por montar os refletores, distribuir os cabos que servirão para a passagem das fases e faz a ordenação das linhas de alimentação energética dos refletores, assim tendo o local desejado pelo diretor de fotografia para a realização dos planos previstos no roteiro criados pelo diretor do filme. Outro cargo presente na indústria cinematográfica relacionado à eletricidade é o do geradorista, ao qual é responsável pela alimentação de energia dos refletores. Está sob o comando do chefe eletricista, mantendo o gerador sempre ativo na amperagem e voltagem corretas para o consumo do set. É um profissional que conduz o caminhão que transporta o gerador até o set e o leva de volta ao fim da jornada. Os trabalhos de Thomas Edison são tidos por alguns historiadores como a origem do cinema. O seu cinetoscópio, que inspirou os irmãos Lumière, conseguia projetar som e imagem simultaneamente. O aparelho consistia em dois elementos, o cinetógrafo, que tratava a imagem, e o cinetofonógrafo, que trabalhava o som. Por apresentar diversos defeitos, Thomas Edison apostou em um aparelho mais simples, o cinetofone, que conjugava imagem e música simultâneas. Algumas das profissões do cinema que estão diretamente relacionadas com o som são técnico de som. É o profissional responsável pela captação com qualidade técnica de diálogos dos personagens, músicas e ruídos ambientais da cena necessários à montagem dos planos filmados. Microfonista. É o técnico de cinema e televisão que auxilia o técnico de som na instalação dos microfones na captação dos sons ambientais e de diálogos em um set de filmagens. Trilheiro ou músico de cinema. É o artista responsável pela criação de todas as músicas pontuativas, incidentais e temáticas a serem colocadas na trilha sonora do filme, acompanhando em background as imagens montadas de um filme, visando auxiliar a obtenção do clima dramático da cena ou o plano desejado pelo diretor.